Os Raptors estão embalados e Jacob está correndo. 310 corridas, Matt. Isso é impressionante. Eu sei o que você está pensando. Andy Hoops, como você pode achar que o Magic passou por uma reconstrução pior do que o Chicago Bulls, ou o Sacramento Kings, ou o Washington Wizards? Bem, para começar, o dono dos Bulls, Jerry Reinsdorf, literalmente admitiu que preferia ficar preso na mediocridade, desde que vendesse ingressos, então ele nunca se importou em vencer, desde que tivesse lucro. O Kings teve um auge incrível em 2023, mas tudo desandou por causa de trocas ruins e má gestão. E o Wizards, bem, eles são o Wizards. O Magic, no entanto, teoricamente fez tudo do jeito certo. Eles selecionaram sua dupla de estrelas para construir o time em volta deles. Trabalharam incansavelmente para observar e encontrar jogadores no draft que os complementassem, e fizeram trocas sólidas para preencher suas fraquezas. Agiram como todo time de mercado pequeno tentando ser competitivo. Ainda assim, de alguma forma, eles continuam presos. No papel, eles não erraram nessa reconstrução, mas o resultado é desmoralizante. Eles não venceram uma única série de playoffs desde 2010, o auge da era Dwight Howard. Não foi por falta de tentativa, o que torna isso ainda pior, pois é claro que eles tentam, mas continuam falhando. Talvez você já tenha ouvido sobre a falácia do custo irrecuperável. É a tendência de continuar algo porque já se investiu muito tempo e esforço, mesmo que não seja a melhor escolha. Vamos analisar como essa mentalidade impactou o Orlando Magic atualmente e por que eles se recusam a mudar, mesmo com todos sugerindo isso. Ele continuará fiel a si mesmo e à sua essência. É preciso manter o que te levou até lá. Vamos voltar um pouco e começar do início. Antes de Franz Wagner e Paolo Banchero serem escolhidos no draft, o Magic havia encerrado uma era semelhante à atual. Eles trouxeram vários jovens promissores e formaram um trio forte com Aaron Gordon, Evan Fournier e Nikola Vucevic. Por anos, o Magic achou que não precisava de superstar, bastava um trio forte e jogadores consistentes para ir longe na Conferência Leste. Infelizmente, não foi isso que ocorreu. Eles tiveram dificuldades para chegar aos playoffs e, quando conseguiam, entravam nas últimas posições e eram eliminados logo na primeira rodada. Artigos como este surgiram e o Magic percebeu a falta de um finalizador, alguém que assumisse o controle do jogo quando o ataque travava. Eles não tinham uma estrela confiável como outros times candidatos ao título. Demoraram anos para ver que só um trio sólido não bastava. Precisavam de mais. Eles insistiram nesses jogadores por muito tempo devido ao esforço investido em desenvolvê-los. Depois, seguiram em frente e reiniciaram. Para recomeçar do zero, tudo começa escolhendo os jogadores ideais na loteria, e foi isso que fizeram. No draft de 2021, eles escolheram Franz Wagner com a 8ª escolha, Jalen Suggs com a 5ª escolha, e um ano depois, conseguiram a primeira escolha geral para pegar Paolo Banchero. Paolo Banchero, da Universidade Duke. A franquia esperava que o novo núcleo jovem fosse mais bem-sucedido que o anterior e, com sorte, iniciasse uma nova era com uma verdadeira superestrela para construir ao redor. Esperavam que ao menos um desses dois gigantes versáteis de 2,08 metros se tornasse isso. Com isso em mente, agora eles têm um objetivo razoável com dois jogadores nos quais sentiam muita confiança. E assim, no draft de 2023, eles tinham mais duas escolhas de loteria. A primeira escolha serviu para selecionar Anthony Black, armador de 2,01 metros que atendia ao perfil desejado. O Magic sabia que teria dificuldades no ataque, mas apostou em montar uma defesa forte com jogadores altos e atléticos para garantir vitórias de forma consistente. O Magic ficou 2 anos seguidos em segundo na defesa graças a essa estratégia. Eles também tinham a 11ª escolha desse draft, que usaram para selecionar Jett Howard. Howard foi um arremessador de destaque. No único ano em Michigan, arremessou mais de 7 bolas por jogo com 37% de aproveitamento. O Magic sabia que precisava de arremessadores para ajudar Banchero e Wagner, dominantes com a bola, e queria montar o time em torno da criação deles. Howard não se tornou o jogador esperado, pois tinha poucas habilidades além do arremesso, dificultando seu tempo em quadra. Um ano depois, no draft de 2024, eles escolheram Tristan da Silva com a 18ª escolha, outro arremessador de destaque com um toque suave. Ao contrário de Howard, da Silva tinha intangíveis e versatilidade para entrar na rotação. O Magic tinha um bom plano. Escolher alas altos, bons arremessadores e defensores, o que combinava com a identidade do time.
Esse time, resistente e focado na defesa, vencia jogos só por sua força defensiva. Com escolhas de loteria da primeira rodada, foi assim que o elenco se transformou. Montar um time com 2 alas dinâmicos de 2,08 metros é difícil, mas eles foram muito bem no draft para suprir as fraquezas. Mesmo com uma das 2 melhores defesas e um dos 10 piores ataques da liga, eles ainda fizeram ótimas contratações para resolver isso. O primeiro foi Kentavious Caldwell-Pope. Ele ficou apenas 1 ano e arremessou pior do que antes, mas a contratação foi uma boa ideia. Depois, conseguiram Desmond Bane, um dos melhores arremessadores de 3 pontos em alto volume da liga, e abriram mão de muito para isso. Bane arremessa no estouro do cronômetro. Ele acerta. Foi uma troca inédita e bombástica, em que o Magic cedeu 4 escolhas de primeira rodada futuras e sem proteção. Digo sem precedentes porque abriram mão demais por um quase All-Star do que muitos times fariam por um superastro. Isso sinalizou uma coisa: o Magic apostou todas as suas fichas em Bane. Possivelmente foi a última jogada possível nessa era, pois essa troca esgotou quase todos os ativos deles. Um dos principais motivos pelos quais eles queriam Bane é porque perceberam que a Conferência Leste estava mais fraca do que há anos. Com as lesões nos Celtics, Pacers e o enfraquecimento do Milwaukee Bucks, a diretoria do Magic via essa como sua melhor chance. Se não buscarem o título, toda essa era será desperdiçada. O maior pesadelo deles se tornou realidade. O time percebeu que suas 2 principais estrelas, em quem investiram anos, não têm calibre de superastro e talvez nem para serem a primeira opção. Para Banchero, há 4 anos de dados provando que seu time é melhor sem ele em quadra. Para Wagner, o time rende mais com ele, mas suas posses de bola ficaram irregulares ao longo da carreira e seu desempenho cai quando joga com Paolo. Quase todas as métricas mostram que o time é melhor com Franz. Porque em 4 anos e quase 2.000 minutos de Franz jogando sem Paolo ou Jalen Suggs em quadra, o time tem um saldo muito bom de mais 6,7 de net rating. Isso se compara aos melhores do leste. No entanto, o Magic ainda não aceitou a ideia de que precisa trocar alguns de seus jogadores jovens e eles preferem esperar para ver se conseguem se adaptar. E o fato de estarem pagando a Banchero e Suggs um total de 400 milhões em 5 anos, isso é ridículo. Aqui entra a maldição da falácia do custo irrecuperável. Eles investiram tanto nesses caras que preferem esperar que joguem melhor juntos, em vez de trocá-los agora. Eles se encontraram basicamente no mesmo dilema de antes. O núcleo principal em torno do qual estão construindo não é capaz de alcançar o próximo nível de estrelato. E mais uma vez, eles realmente não têm um cara confiável para simplesmente passar a bola e garantir uma cesta para você. Todos aqueles artigos de 2018 ou 2019 sobre o Orlando Magic não ter uma verdadeira superestrela, um jogador de isolamento ou alguém que simplesmente domina na pontuação ainda se aplicam hoje, curiosamente. Eles passam por sequências absurdas de seca, onde o ataque simplesmente desmorona e eles não conseguem fazer nada acontecer. Assim como quando o Toronto Raptors fez um recorde de 31-0 contra o Orlando Magic, você deveria analisar cada posse de bola do Magic. Foi a pior exibição de ataque que já vi. Um passe difícil, 3º turnover do Magic, mas você tem que saber que isso vai acontecer. Isso resume bem as dificuldades que o Orlando Magic enfrentou ao longo dos anos. O fato de ainda serem um time de playoff mostra a força da defesa deles. Mas, em certo ponto, a questão da consistência ofensiva vira pauta, e toda vez o Orlando Magic não consegue melhorar. Não estou colocando a culpa só no Banchero. O time como um todo é ruim nos 3 principais aspectos do ataque. Pontuação no pick and roll, arremesso parado e jogadas de isolamento. Eles estão em 22º, 24º e 23º nessas 3 categorias. Grande parte da culpa no pick and roll é de Paolo Banchero. Ele gosta de liderar a jogada como armador, mas está entre os piores da liga nisso. É que o Magic depositou tanta confiança em Banchero para se tornar o 2,10 perfeito que eles sonharam. Porém, os números não confirmam isso. O sistema ofensivo do técnico Jamal Mosley é bem direto. Ele prioriza infiltrações, passes para fora e bloqueios no lado fraco para arremessadores. No fim do cronômetro, isola Franz ou Paolo para salvar a jogada. Não difere muito dos demais ataques atuais. O problema está no elenco deles, nos jogadores que realmente comandam o ataque e fazem os arremessos. Paolo e Suggs parecem cometer muitos turnovers, indicando falta de instinto para serem grandes passadores.
O time deles parece que veio dos anos 2000. Tipo, se todos os times jogassem como o Orlando Magic, veríamos jogos terminando com placares de 72-69. Recentemente, o Magic era visto como um time jovem e promissor em ascensão. Como disse antes, eles montaram a equipe como qualquer franquia de mercado pequeno deve fazer. Eles encontraram sua dupla principal, buscaram jogadores no draft e fizeram trocas para suprir deficiências. Mas e se os jogadores em quem apostaram não forem tão bons quanto pensavam? Ou eles não jogam juntos tão bem quanto esperavam, o que leva ao dilema atual: existem mais perguntas que respostas. Uma vantagem que eles têm é que ainda são jovens, e se fizerem algumas trocas para mexer no elenco, com certeza haverá algum time disposto a assumir os contratos. Em 2026, eles ainda são o 7º time mais jovem da liga, com uma idade média abaixo de 25 anos. Após 3 anos seguidos indo aos playoffs nas últimas posições e o time permanecendo assim, a diretoria vai se cansar de perder na primeira rodada e ver o time desmoronar contra qualquer defesa forte. Eles perceberam isso alguns anos tarde demais na era Vucevic, Gordon e Fournier, mas talvez dessa vez seja diferente, certo? Enfim, pessoal, isso resume tudo. Essa é a reconstrução do Orlando Magic na era moderna. O que acham do progresso deles? Com tanta discussão sobre Paolo Banchero ser o elo fraco, que tipo de jogador você trocaria por ele? Ou eles deveriam mantê-lo e simplesmente esperar para ver se o time vai melhorar com o tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu!